Salve, salve meus amigos, saudações Cruz Maltinas, um abraço para todos vocês, bom dia para todos nós neste domingo, para você que já nos acompanha nessas primeiras horas, primeiros minutos dessa madrugada de domingão. Hoje à tarde às 4 horas, o nosso Vasco entra em campo com transmissão da TV Globo na TV aberta e também do Premier, 4 horas da tarde contra o Santos, clássico do futebol nacional, diretamente do Morumbis, né? O primeiro encontro oficial com as camisas de Vasco e Santos entre Neymar e Felipe Coutinho, né? O Coutinho jogando pelo Vasco, o Neymar pelo Santos, nunca se enfrentaram no futebol profissional. Então, bem bacana esse detalhe aí. Outro detalhe interessante, mais de 50 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para esse jogo. É uma atmosfera sensacional, vai ser o recorde de público do Morumbi na tarde deste domingo, nessa partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar, é claro, desse jogo, das prováveis escalações, né? Estamos com novidades entre os relacionados, aí, pelo menos 5 novidades entre os jogadores relacionados, né? O Andrés Gomes ainda não está apto, ainda não foi ali selecionado pelo nosso treinador Fernando Diniz, mas é claro que a gente vive aí uma expectativa de que na próxima partida, né, Andrés Gomes já esteja à disposição do nosso treinador. A gente vai falar do jogo, vai falar também das prováveis escalações, vamos falar dos resultados, porque nós tivemos 5 jogos neste sabadão, uma rodada aí bem quente, né? Bastante gols nos jogos desse sábado. Somente o jogo entre Ceará e Bragantino terminou com apenas 1 gol. Todos os outros jogos tiveram aí 3 ou mais gols, né? Então, para você que gosta de apostar aí, os números aí estão apontando que deve ser uma rodada recheada com bastante gols, pelo menos até aqui está sendo. A gente vai falar sobre essa rodada, vamos falar também sobre uma lesão que o Matheus Carvalho sofreu, vamos abrir aspas aqui para o nosso ídolo e querido Giovani, que se recuperou, que estava internado com problema de saúde. A gente vai colocar um áudio que ele mandou agradecendo o apoio de todo mundo, aí, os torcedores do Vasco que estiveram aí orando, né, para ele melhorar. E também vamos falar da situação do mercado da bola envolvendo o Luan Cândido, lateral esquerdo do Grêmio, especulado no Vasco. A gente vai trazer para vocês essas situações. Então, meus amigos, vamos embora, vem comigo. Bom dia, já pega o seu cafezinho, já pega o seu danoninho, de repente você está chegando à noite aí, né? Para você que está chegando da balada, para você que está indo trabalhar, para você que já está trabalhando, você que está nos assistindo nessa manhã de domingo, que está me dando esse privilégio de entrar na sua casa, de repente você já está tomando seu café da manhã, né? Mais uma vez, ótimo domingo para todos nós, bom dia, e vamos embora que está começando mais um Madruga Vasco. É isso aí, meus amigos e minhas amigas, um abraço especial para cada um de vocês inscritos aqui no nosso canal. Muito obrigado pelo carinho e pela força de todos vocês. Obrigado também a cada um dos irmãos aí e irmãs que comentam aqui no nosso comentário, que deixam sempre a sua opinião. A sua opinião é sempre muito importante aqui no canal, viu, meus amigos? Deixa a sua opinião, você não precisa concordar comigo ou discordar, simplesmente fale o que você pensa. Eu só vou pedir para vocês o respeito aí no linguajar, muito palavrão e tudo é complicado, né? Aí não fica legal, mas do contrário, pode falar à vontade e deixa a sua opinião. E você que não deixou o joinha, deixa o joinha também, se inscreve no nosso canal, é de graça, não vai pagar nadinha, é 0800, dá essa força aqui para o amigo de vocês. E compartilha também esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, valeu rapaziada? Dá essa força aqui para ajudar o crescimento do nosso canal. De tudo isso... Aquela tossezinha marota para não perder o hábito, né? Brincadeiras à parte, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo. Primeira coisa, antes da gente começar a falar do nosso time, vamos começar falando aqui do nosso ídolo Giovani, né? O nosso querido e eterno pequeno príncipe, né? Ele que é campeão com a camisa do Vasco, né? Jogador histórico aí da nossa equipe. E o Giovani que há alguns dias atrás esteve internado mais uma vez
passando por um momento muito delicado com sua saúde, né? Um quadro dele estava bem realmente preocupante, mas graças ao nosso bom Deus, Giovani se recuperou, teve alta, já está em casa, está com a família já há alguns dias, né? E depois disso, né, mediante ao grande apelo da torcida do Vasco nas redes sociais, né, mandando ali orações positivas, energias positivas ali, né, desejos de melhora para o Giovani. Após tudo isso, Giovani veio a público, né, agora que está tudo ok, graças a Deus, e mandou um áudio aí para nós, torcedores do Vasco, para todo mundo, né, que estava preocupado com ele. Então acompanhe o Giovani agradecendo, que eu já volto. Fala galera, Giovani. Estou aqui para agradecer por tudo que Deus tem feito por mim. Tem me abençoado, tem me dado vitória em minha garganta. Vocês estão vendo a voz diferente, mas isso é para glorificar o Senhor e dizer: só o Senhor é Deus na minha vida, por tudo que Ele tem feito e há de fazer na vida de todos nós. Beijo, saúde e que Deus nos abençoe. É isso aí, né, galera? Então, é bacana, como já diz a música, né? Recordar é viver, Giovani acabou com você. Essa música nós cantava, eu era criança, né? A gente cantava pro Edmundo, pro Romário, né? Mas facilmente servia para a época do Giovani, que jogava muita bola, jogava de terno e gravata. Giovani, continue bem, com saúde, bastante alegre aí, com muita paz na sua vida. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Galera, vamos falar agora, se tratando da nossa equipe, vamos tratar da nossa equipe. Vamos falar sobre Matheus Carvalho, né? A gente sabe que há alguns dias surgiu uma informação de que um time lá de Israel, né, o Maccabi de Israel, estaria disposto a colocar uma proposta na mesa para contratar o nosso meio-campista Matheus Carvalho. O Vasco que comprou o Matheus Carvalho junto ao Náutico por apenas 2 milhões de reais. Fato é que o clube israelense sinalizava aí uma proposta nos próximos dias, mas a gente tomou conhecimento de uma notícia triste, que o Matheus Carvalho teve uma lesão no ligamento colateral do joelho. Já está fazendo tratamento intensivo há alguns dias no CT Moacir Barbosa. Por isso, inclusive, não viajou com o plantel para São Paulo para esse jogo de hoje contra o Santos. Está se recuperando. É uma situação triste, mas não é gravíssima. Vamos torcer, né, para que o Matheus Carvalho fique aí com tudo ok na parte física dele, para ele voltar a ficar à disposição do Fernando Diniz. E também, é claro, se algum clube aparecer interessado na contratação dele, né, ele tem que estar aí, né, com a saúde em dia, né, ainda mais o jogador de futebol, né, que depende das suas pernas para trabalhar. Então, boa sorte para o Matheus Carvalho, boa recuperação, que o Papai do Céu abençoe, que dê tudo certo, que ele volte a jogar o quanto breve com a camisa do Vasco, ou, de repentemente, né, deixando o nosso clube para ir jogar em algum outro mercado. Se tratando agora, já que eu falei de mercado, sobre Luan Cândido, lateral esquerdo, né? Essa história ganhou um burburinho na rede social, porque todos nós sabemos que o Lucas Piton, nosso lateral esquerdo titular, vem sendo a cada janela, já é a terceira janela consecutiva que ele vem sendo cada vez mais assediado e especulado, e ventilado também o nome dele no futebol europeu, sobretudo lá na Itália, né? O Lucas Piton, que é brasileiro, é descendente de italiano, tem cidadania italiana também, então ele tem esse interesse de jogar na Itália e quem sabe talvez ser convocado para vestir a camisa da seleção italiana. Piton não esconde, né, esse desejo, essa possibilidade. É claro que ele já afirmou que se ele pudesse escolher, ele gostaria de ser convocado pela seleção brasileira, mas é aquilo, se a seleção da Itália chamar também, por que não? Fato é que isso já é um desejo de carreira do Piton. Várias equipes já estão interessadas nele. O Vasco precisa fazer caixa, precisa fazer dinheiro, está gastando dinheiro para contratar jogador, dinheiro inclusive que o clube nem tem, né? E está buscando mais jogadores no mercado. Então a tendência é que mais jogadores deixem a equipe. Com isso, se o Piton vai deixar o clube agora ou não é uma outra história. É claro que o planejamento da diretoria e da comissão técnica é que o Piton fique pelo menos até dezembro. E aí sim, na próxima janela, o Vasco coloque o jogador no mercado. Mas porque neste momento ele é uma peça fundamental, um jogador visto como titular do nosso elenco. Porém, todavia, entretanto, se pintar uma proposta que valha a pena, que seja uma proposta lucrativa para o clube e o Piton deu ok, isso pode acontecer.
Não é um plano do clube, mas pode acontecer. E o Vasco, já se calçando dessa situação, nos últimos dias fez contato apenas contato com o empresário, né, com o staff do lateral esquerdo Luan Cândido, né, que pertence ao Grêmio, passagem também ali pelo Red Bull Bragantino. Luan Cândido, que joga como lateral. O staff dele afirmou que o Vasco fez contato, apenas isso, não tem nada oficial. Inclusive ontem, né, nesse sábado, um diretor do Grêmio teria afirmado que o Vasco não fez contato oficial com o tricolor gaúcho pelo lateral esquerdo. Então, gente, é apenas especulação, é apenas um movimento de mercado normal, um nome que vazou. Vocês podem ter certeza que o Vasco, se estiver procurando o lateral esquerdo, não é apenas o nome do Luan Cândido que está na mesa do Vasco. Vocês podem ter certeza disso. Se o Vasco estiver no mercado de fato procurando um lateral esquerdo para suprir essa possível saída do Piton, ou agora ou mais para frente, podem ter certeza que 4 ou 5 nomes, pelo menos, o Vasco já deve ter iniciado algum tipo de sondagem, algum tipo de conversa. Mas vamos aguardar, não tem nada oficial. Isso é apenas se caso acontecer. E mesmo que aconteça do Piton sair, o Luan Cândido, vou afirmar para vocês, a informação neste momento, não é o número 1, não é o nome para chegar e substituir Lucas Piton no Vasco. Essa é informação quente. Meus amigos, agora se tratando, falamos aí de Matheus Carvalho, falamos do Luan Cândido, o nosso diretor de futebol, o Admar Lopes, viajou para a Europa, né? Ele está lá em Istambul, na Turquia, se reunindo nesse fim de semana com representantes do Carlos Cuesta, do Galatasaray, do clube turco, e também existe uma possibilidade, né, de acertar com o meio-campista Onaná. Tá? Tem a situação também do atacante Iconé, ele que está jogando lá na Fiorentina da Itália. Então, Admar Lopes foi para a Europa, o Vasco já acertou, já chegou, já até anunciou, né, o novo atacante colombiano Andrés Gomes, já está aqui, já está no bid, tudo ok. O nosso querido Andrés Gomes, né? Aí o Vasco buscando a contratação do Carlos Cuesta, do zagueiro colombiano de seleção. É uma parada dura, o Spartak Moscou está na parada, o jogador está balançado, não sabe se vem para o Brasil, se vai para a Rússia. Parece que a proposta dos russos financeiramente parece que é um pouco melhor, mas a parte esportiva é o que dá uma equilibrada nessa balança, por isso o jogador está indeciso, por isso que nesse momento eu acho muito importante a presença do Admar Lopes lá na Turquia. Porque se o jogador vier para o Vasco, vocês podem colocar 50% dessa contratação na conta do Admar Lopes, em ter pegado o avião, atravessado aí o oceano e ter ido direto para a Turquia para tentar a contratação num tete-a-tete com o jogador, empresários e representantes do clube. E se não acontecer, pelo menos ele fez a parte dele. Algo que não aconteceu naquela situação, naquela fatídica situação envolvendo o Bruma. Bruma que estava apalavrado certinho com o Vasco, ia chegar para ser titular no Vasco. Chegou na hora, teve uma proposta para ir jogar no Benfica, o Di Maria tinha se lesionado, ele achou que seria titular e foi jogar no Benfica. Todo mundo criticou a diretoria do Vasco por não mandar um representante. Dessa vez, Admar Lopes está lá na Europa. Tem o nome do Carlos Cuesta, que é o nome mais encaminhado, né? O Galatasaray deu o ok. Agora a situação é entre Vasco e Carlos Cuesta. E tem ali, é claro, né, nessa disputa, nesse páreo aí, o Spartak Moscou, os russos estão tentando também contratar o zagueiro colombiano. Além disso, o meio-campista Onaná está no radar do Vasco e o Admar Lopes também estaria lá na Europa, ligado aí no interesse de contratar o Onaná, porque o Onaná joga justamente na Turquia. O Onaná está atuando neste momento com a camisa do Besiktas, um dos maiores clubes do futebol turco ali, é claro, talvez não na mesma prateleira, mas ali no mesmo grupo, né, de Galatasaray, de Fenerbahçe, né, dos grandes clubes da Turquia. O Besiktas, então, é o atual clube de Onaná. Então vamos ficar ligado, de repente nessa segunda, terça-feira a gente pode ter aí novidades vindo lá da Europa, se tratando desses jogadores que o nosso diretor de futebol foi para lá para tentar a contratação. Meus amigos, agora vamos falar do Campeonato Brasileiro. O jogo hoje à tarde, né? Esfreguem as mãos, 4 da tarde, Vasco da Gama e Santos. Santos e Vasco direto do Morumbi. Só que, meus amigos, a rodada já se iniciou ontem, né? Conhecido também como sábado. Tivemos 5 jogos, você já acompanha na sua tela, tivemos 5 jogos nesse sábado. O Fluminense venceu o Fortaleza por 2-1 no Maracanã, um jogo eletrizante. O Fluminense abrindo o placar, o Fortaleza
indo ali atrás, tentando reagir, e o Fluminense ali, né, jogando muito bem, cirúrgico, venceu no Maracanã 2-1 para o tricolor carioca. O Ceará ganhou mais uma e o Bragantino perdeu mais uma, né? O Bragantino perdeu para o Ceará lá no Castelão por 1-0. Placar mínimo que dá 3 pontos para a equipe cearense. O Vitória da Bahia vencia o Juventude. O Juventude, por sua vez, buscou empate no finzinho com uma assistência do nosso vovô garoto Nenê. Até jogando no Juventude, o Nenê ajudou o Vasco com esse empate aí contra o Vitória lá no Barradão. O Sport Recife, gente, está fazendo tudo que tem que ser feito mesmo. Está seguindo toda a cartilha de time que vai ser rebaixado, tá? Com todo respeito. Porque olha só, o Sport Recife pegou o São Paulo, jogando dentro de casa, lá na Ilha do Retiro. Lotada a Ilha do Retiro. É claro, guardadas ali as proporções do estádio, mas cheia ali, com casa cheia. O Sport logo no início faz um gol. O Sport consegue fazer 2-0. O São Paulo poupando vários dos seus titulares no início da partida. O Sport vencia o jogo com o jogo na mão. O São Paulo começou a tomar gosto pelo jogo. O treinador começou a fazer algumas substituições. Começou a colocar um pouco da sua artilharia, jogadores ali da equipe titular. Rapaziada, o São Paulo buscou, empatou lá na Ilha do Retiro, 2-2 Sport e São Paulo. Para o São Paulo um empate valiosíssimo fora de casa. E para o Sport, né, um empate amargo, né? Tinha uma vitória aí nas mãos e mais uma vez não venceu. O Corinthians perdeu jogando na Arena Itaquera para o Bahia. O Bahia que logo no início da partida abriu o placar com um belo chute do jogador do Tricolor de Aço. Golaço do Bahia logo no início. O Corinthians logo depois respondeu empatando com o Rodrigo Garro, mas o gol não valeu. O gol foi anulado. Depois o Corinthians conseguiu, depois de muita polêmica, né, conseguiu empatar com uma polêmica ali envolvendo o atacante corintiano, o goleiro, o VAR. Mais de 6 minutos de paralisação, mas minutos depois do Corinthians empatar a partida, numa bola boba, despretensiosa do lado esquerdo de ataque do Bahia, o jogador do Corinthians cometeu pênalti e o Bahia acabou convertendo. Placar final, né? Depois tivemos todo o restante do jogo, 2-1 para o Bahia, dentro da Arena Itaquera, uma situação muito quente lá no Corinthians, né? O Corinthians já tem os bastidores políticos pegando fogo. Agora tem esses bastidores esportivos aí que se a bola continuar não entrando a favor do Corinthians, a coisa vai ficar feia lá no Parque São Jorge. Meus amigos, então esses foram os 5 resultados desse sábado, dessa 20ª rodada do Brasileirão. Nós teremos neste domingo Santos e Vasco no Morumbi, teremos Atlético Mineiro e Grêmio na Arena MRV em Belo Horizonte, Internacional e Flamengo se encontram lá no Beira-Rio. Né, teremos 3 encontros, né, tivemos aí já no meio de semana pela Libertadores, o Flamengo vencendo o Internacional no Maracanã. Agora, Inter e Flamengo se enfrentam lá no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro e se enfrentam de novo daqui a alguns dias pela Libertadores novamente lá no Beira-Rio. Então é um jogo que tem tudo para pegar fogo também, Internacional e Flamengo. O Botafogo recebe o Palmeiras aqui no Rio de Janeiro, um jogo aí de uma rivalidade muito grande dos últimos 3 anos aqui no futebol brasileiro, Botafogo e Palmeiras, né, 2 equipes que jogam em gramado sintético, 2 equipes que têm presidentes bastante polêmicos, né, que é o John Textor e a Leila Pereira, e dentro de campo são 2 equipes muito qualificadas também, então tem tudo para ser um grande jogo, Botafogo e Palmeiras. E encerrando a rodada nessa segunda-feira, amanhã, teremos Mirassol e Cruzeiro, Cruzeiro que viaja lá para o interior paulista para enfrentar o Mirassol, tá, gente? Então, esse aí é o panorama dos jogos que já aconteceram e dos jogos que ainda vão acontecer neste domingo e amanhã pela 20ª rodada do Brasileirão. Mediante esses resultados, quero que você acompanhe a tabela do Campeonato Brasileiro, mas eu não vou falar do início não, porque aí todos já sabem, né? Aqui, olha só, meus amigos, o Vasco, depois dos resultados dos jogos desse sábado, é o 17º colocado com 16 pontos. Tá? O Vitória da Bahia com empate é o 16º com 19. Se o Vasco vencer, vai a 19 pontos, igualando o Vitória. Porém, o Vasco hoje tem 4 vitórias. O Vitória só tem 3. Então, se o Vasco vencer contra o Santos, o Vasco vai a 5 vitórias, empatando com o número de pontos. Ou seja, o Vasco pode
sair da zona do rebaixamento, dependendo só de si mesmo, jogando contra o Santos lá no Morumbi. O Santos, por sua vez, é o 14º colocado, tem 21 pontos, tem aí 5 pontos a mais que o Vasco, mas o Santos é um time que oscila muito, ainda não engrenou nessa temporada, viveu um bom momento ali no Campeonato Paulista, com o Guilherme, com o Neymar, logo que o Neymar chegou, mas com o Tiquinho Soares também, depois o Santos caiu bastante de rendimento e agora voltou a se reencontrar com as vitórias, conseguindo respirar fora da zona do rebaixamento. É um confronto direto entre Vasco e Santos nesse campeonato da parte de baixo aqui da tabela. Porque, olha, do Corinthians para baixo, o Corinthians é o 13º, que tem 22 pontos. Gente, é um campeonato só, tá? É um campeonato só, são 5, 6 pontos que enganam muito. Tá? O que não pode acontecer é o Vasco perder para o Santos. Se o Vasco perder, o Santos vai para 24 pontos, aí a coisa vai ficar esquisita, viu, gente? Tudo bem, o Vasco tem 2 jogos a menos, né? Mas ainda assim, é muito importante o Vasco vencer. É muito, muito, muito importante o Vasco vencer o Santos, até mesmo para a gente dar um troco no Santos. Num passado recente, eles venceram da gente na Vila Belmiro, né? Eles venceram da gente também em São Januário, depois nós vencemos eles de novo. Então a gente tem que dar um troco no Santos, aí quem sabe a gente dá um troco neles hoje, ganhando deles lá no Morumbi. Mas são 11 contra 11, é um time que tem muita oscilação, mas tem jogadores que têm capacidade individual, que é o caso do Tiquinho Soares, se tiver num dia iluminado, ele tem capacidade de fazer gol. O Neymar, não preciso nem falar. O Benjamin Rollese sabe jogar. O meu xará Álvaro Barreal está cotado para começar no banco. Também é um jogador encardido. Quando pega para jogar ali, dá um pouco de trabalho também. Agora, por outro lado, o que me chama a atenção é a defesa do Santos, que ela é muito desequilibrada. O que salva na defesa é o grande goleiro que eles têm, o Gabriel Brazão, que vem sendo, na minha humilde opinião, um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro até aqui. Mas tem tudo para ser um grande jogo, tá, gente? Olha só. Esse jogo, como eu já mencionei, acontece às 4 da tarde, com transmissão da TV Globo e do Premier. O árbitro dessa partida é o Ramon Abate Abel, da Federação de Santa Catarina. Quem não foi relacionado, quem não viajou para esse jogo foram Matheus Carvalho, Maurício Lemos e Lloyd Augusto e Pablo Verrete. Pablo Verrete está suspenso pela primeira vez, depois que o Diniz chegou, o Verrete ficou fora de uma partida, mas não por opção técnica, mas sim por suspensão, pela regra. Maurício Lemos e Lloyd Augusto estão fora por opção técnica, o treinador preferiu não levar eles para São Paulo para esse jogo. E temos novidades nessa partida. O Cauã Barros, o Guilherme Estrela, que tinha sentido o joelho nos últimos dias, por isso ficou fora dos últimos jogos, está de volta aos relacionados. O menino Léo Jacó, atacante da base, o GB também atacante, volta aos relacionados. O Lucas Oliveira, após ficar alguns jogos também de fora, voltando aí pelo menos ao banco de reservas. E Luiz Gustavo, que inclusive é cotado para começar como titular no jogo hoje, ao lado do Lucas Freitas na zaga do nosso Vasco da Gama. Se tratando então de titular, quem começa ou não, vamos falar aqui das prováveis escalações das duas equipes. Vamos começar pelo Santos, que é o time da casa. O Santos comandado pelo treinador Kleber Xavier, chamado lá em São Paulo de Professor Xavier, fazendo uma alusão ali ao desenho do X-Men, né? Brincadeiras à parte, o Santos deve entrar em campo com o bom goleiro Gabriel Brazão, com o lateral direito Mike, com dupla de zaga Gil e Luizão, Souza na lateral esquerda, o meio-campo com Zé Rafael, com Gabriel Bom-Tempo e Neymar, Benjamin Rollese, Guilherme e Tiquinho Soares fazendo aí um trio de ataque. Essa é a provável escalação do Santos, mais uma vez comandado pelo treinador Kleber Xavier. O nosso Vasco da Gama, comandado pelo nosso professor Fernando Diniz, deve vir a campo com a seguinte escalação, hein, meus amigos? Com o nosso goleiro Léo Jardim, que também, na minha visão, é um dos melhores goleiros do campeonato. Paulo Henrique, Luiz Gustavo e Lucas Freitas na zaga, tá, gente? Luiz Gustavo tá cotado para começar jogando. Pode ser que o Oliveira comece, mas acredito eu que deve ser a dupla de zaga, Luiz Gustavo e Lucas Oliveira. Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho no meio campo, Rayan do lado direito, Nuno Moreira do lado esquerdo e o David jogando ali como centroavante, na função de camisa 9, na ausência do nosso Pablo Verrete. Essa é a provável escalação do nosso Vasco, treinado pelo nosso Fernando Diniz, para entrar em campo logo mais nessa partida contra o Santos. Então, meus amigos, é um jogo muito, muito, muito importante. O Vasco não pode errar, né? Assim, os erros individuais estão custando muito caro para o Vasco, já não é de hoje, já há mais de 2 temporadas esses erros individuais vêm atrapalhando o Vasco. Quando o Vasco
começa a engrenar, um erro individual atrapalha, e quando a coisa está ruim, o erro individual acaba piorando a situação, né? Então, vamos torcer para que nenhum erro individual atrapalhe o Vasco, né? Para que a individualidade ela seja a nosso favor, né? Ou seja, para que uma jogada individual, por exemplo, do Felipe Coutinho dê certo, para que uma grande defesa do nosso goleiro Léo Jardim para salvar o nosso time, né? Um grande lance também, de repentemente, dos nossos atacantes, para essas individualidades aflorarem a favor do nosso time. Taticamente, eu acho que o Vasco precisa encontrar seu equilíbrio. É um time que, quando tem a bola, consegue envolver os adversários, está conseguindo, inclusive, criar chances de gols já há alguns jogos, mas defensivamente falando, falta um pouco mais de intensidade, né? De ficar ali marretando sem parar. Isso eu vi essa situação no último jogo, tá? Eu gostei de ver, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, o Vasco levou o gol logo no início, mas foi intenso. Foi um time que buscou o tempo todo ali o gol de empate. Depois caiu de rendimento, o Atlético teve seu momento também, mas eu acho que o Vasco tem que entregar um pouco mais de intensidade, ainda mais contra esse time do Santos. Esse time do Santos, gente, é o seguinte, com a bola no pé eles têm muita qualidade, com o Neymar, com o Guilherme, com o Tiquinho Soares, que faz uma parede, faz um pivô, sabe finalizar também. É grandão, né? Dá trabalho na bola aérea, a bola parada do Neymar, do Guilherme dão trabalho também. O Rolésia tem velocidade, tem um bom passe, o Gabriel Bom Tempo chega muito dentro da área, né? Consegue aprofundar bastante o lado direito do ataque do Santos. Tudo isso a gente já sabe. Agora, gente, tá escrito nas estrelas, eu falo para todo mundo aqui, para meus amigos. O Neymar tem hora que dá noite ver ele jogando, com a bola no pé ele joga muito, mas sem a bola no pé ele é enjoado, porque quando o Santos perde a bola, tem hora que nem o Neymar, nem o Tiquinho Soares e nem o Guilherme voltam. E se o Vasco prestar atenção nisso, o Vasco pode dar a bola para o Santos um pouquinho no começo do jogo. Numa roubada dessa de bola, numa transição rápida, o Vasco tem totais condições de chegar lá no campo defensivo do Santos com uma superioridade numérica, com 4, 5 jogadores contra 2, 3, porque os bonitões não voltam para marcar. Eles não voltam, torcedor, prestem atenção, vocês que devem assistir esse jogo hoje. Eu assisto muitos jogos do Santos porque eu gosto do Neymar. Sou muito fã do Neymar, da pessoa dele. Hoje não, hoje eu quero que o Neymar, né, nem jogue, né? Mas brincadeiras à parte, eu quero que o Vasco ganhe hoje, né? De preferência com o gol do Felipe Coutinho, seria top. Mas eu gosto muito do Neymar, pessoalmente falando. Então eu assisto muitos jogos do Santos quando o Vasco não está jogando. E observo muito o Neymar em campo. Ele faz muito isso. O Santos perde a bola, ou o próprio Neymar perde a bola, ele não volta para marcar. Algumas vezes o Guilherme no início do jogo ainda volta, mas depois dos 20, 30 minutos, o Guilherme para de voltar também. E tem momentos que é para o Tiquinho Soares voltar, mas ele pensa que é a vez de outro voltar e ele também não volta. Então eu já vi alguns momentos de 3, 4 jogadores do Santos, quando o Santos perde a bola, eles ficam lá estagnados, eles não voltam. Por um lado, isso é bom, porque dá um momento de transição rápida, de contra-ataque com superioridade numérica, se o Vasco souber aproveitar essa posse de bola. Por outro lado, se o Vasco não souber aproveitar essa transição rápida, sai todo mundo, 2, 3 passes e perde a bola, dependendo do posicionamento da defesa do Vasco, se não fizer uma boa linha de impedimento e não fizer o balanço junto ali os laterais com os zagueiros, o lançamento pode colocar esses caras também na cara do gol. Porque é aquele negócio, você pega a bola aqui, você sai para o contra-ataque e aí perde a bola, você leva o contra-ataque do contra-ataque. Então isso que a gente tem que tomar cuidado. E é claro, com a individualidade, como eu já falei, do Neymar, do Olésio, do Bom Tempo, do Guilherme. Mas eu acredito que o nosso time também tem a sua individualidade. Se o Ryan tiver num dia iluminado, ele tem a velocidade, tem a força, a explosão, a finalização. O Felipe Coutinho tem aquela bela finalização, a chapada de fora da área, tem um drible, uma enfiada, uma tabela, uma triangulação. O Lucas Piton tem um bom cruzamento também. O David, né, tá madurando o gol do David desde que ele voltou. Vamos torcer para que essas individualidades, né, estejam a nosso favor nesse confronto contra o Santos. Meus amigos, o meu palpite para esse jogo é 2-1 Vasco. Eu acho que o Vasco abre o placar logo no começo. O Santos empata, o jogo fica meio dramático ali, com chance para os dois lados, e aí o Vasco consegue na segunda etapa fazer um gol. Na minha humilde opinião, 2-1 Vasco. O meu coração está pedindo 2-0 Vasco, com um gol do Coutinho e um gol do David, né? Mas usando aí meio que a lógica, assim, vamos colocar aí, se fosse fazer uma aposta, eu colocaria 2-1 para o nosso Vasco. Esse é meu palpite, tá bom, meus amigos? Eu estou ficando por aqui. Agradeço a audiência, a atenção e o carinho de cada um de vocês. E a gente se vê, é claro, no nosso próximo Madruga Vasco. Um beijo no coração de cada um de vocês, um casaca para
todos nós. Ótima semana, ótimo domingo e valeu, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu, tamo junto, Vasco.